Ao olharmos para os grandes acontecimentos mundiais, guerras, rumores de guerras, governos tiranos, maldades cometidas contra inocentes, surge uma sensação de desesperança, de que nada adianta, de que nada vai melhorar, de que as coisas são assim mesmo. A vida é dura. A sensação de injustiça que nos rodeia muitas vezes nos levam a cair em uma profunda desesperança com a existência. Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior para os acontecimentos na sociedade, mesmo aqueles que não atingem diretamente a essas pessoas. Elas são extremamente sensíveis aos noticiários, ao ouvir uma informação de uma calamidade, de um crime, de maldades que são praticadas, e muitas vezes há uma vontade, um desejo de fazer um reset na mente, de fazer um reset na vida. A proporção em que o mal vai crescendo e vai avançando, vem a sensação de que nada vai adiantar nesse mundo e que as coisas estão sem controle, mas só parece. No Salmo de hoje, nós vamos meditar sobre a diplomação do rei e a supremacia do verbo. A diplomação do rei, a escolha de um rei físico que aponta para a soberania de Deus. Quando olhamos para essas calamidades, para essas catástrofes, para essas maldades, reinos invadindo outros reinos, governos completamente tiranos que subjugam o seu povo, a maldade parece que reina e impera, mas só parece. Nós queremos dizer que Deus está no controle. Davi fora um homem que sofrera muitas perseguições, muitas noites em claro, noites em cavernas, fugas constantes, em vigílias nas madrugadas, fugindo dos seus algozes e fugindo do seu principal perseguidor, porque havia recebido uma promessa de que seria rei sobre Israel. No texto que nós lemos, toda aquela promessa que parecia longe, que parecia distante, que parecia que não iria se cumprir, ele está vendo o cumprimento desta promessa. Eu quero que você reporte a sua imaginação a um cenário de uma diplomação. O rei está reunido para ser diplomado rei sobre a nação de Israel. Então, nessa hora, passa um filme sobre a sua mente, de tudo aquilo que ele enfrentou e viveu, das vigílias, das noites em claro, das noites mal dormidas, de todas as vezes que ele pensou em desistir, da perseguição dentro de casa, da perseguição pelo seu líder. Passa um filme na cabeça do rei escolhido por Deus. Então a conclusão dele é: porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntamente se unem contra o ungido do Senhor. Ele diz que não adiantou os reis se levantarem, os inimigos se levantarem, mesmo contra tudo e contra todos e contra as aparentes lógicas humanas, ele está sendo diplomado rei. Agora, eu quero que você reporte a sua imaginação, pois enquanto nós contemplamos o cenário da diplomação do rei de Israel, você é convidado a imaginar a eleição do verbo. Quando olhamos para as guerras, quando olhamos para as maldades, para os crimes hediondos, para os subornos, para as cartas marcadas, para os tribunais corrompidos, para a prática contínua de ser negado o direito daqueles a quem ele é devido, pensamos que o Cristo nunca vai triunfar,
que a vitória do Cristo nunca se consumará, mas a palavra diz que Deus o fez Senhor e Cristo. O salmista diz que não adianta as nações se levantarem, não adianta as perseguições contra o Evangelho no Nepal, na Nigéria, no Oriente Médio. O Cristo, ele é triunfante, ele já triunfou, mas no tempo esta vitória se manifestará na consumação de todas as coisas. Da mesma forma, você é convidado a ter esperança, ter alento, ter paz em Deus, sabendo que esta leve e momentânea tribulação que você pode estar passando redundará, resultará em um peso de excelente glória no Senhor. Os reinos da terra não comandam, os tiranos da terra não comandam, os poderosos da terra não comandam. Deus está no controle de toda a existência. Está no controle da sua vida, está no controle da sua história, está no controle desse problema que você acha impossível. E andando e confiando em Deus. Não olhe para as multidões, não olhe para o que diz o senso comum. Olhe e esteja firme na promessa, alicerçado em Jesus, e você obterá o cumprimento da sua carreira em Deus. Ele continua dizendo que os príncipes da terra dizem: vamos romper com eles, não vamos estar debaixo dos seus jugos, debaixo das suas amarras, não vamos ter aliança com o Rei de Deus. Da mesma forma, o mundo não quer ter aliança com Cristo, não quer estar debaixo da orientação de Cristo. Criam meios, criam formas, criam propósitos, criam ideologias para se distanciarem da verdade de Jesus. Mas a palavra continua dizendo que aquele que habita no céu se ri deles. O trono de Deus não pode ser abalado. Aquele que está assentado no trono não pode ser pego de surpresa. Ele governa sobre tudo e ele ri não de escárnio, não de zombaria, mas ele em soberania. Ele é soberano. Nenhuma guerra, nenhuma catástrofe natural, nenhum sinistro da natureza foge do controle do Senhor. Assim também a sua vida, os problemas que você enfrenta, as dores que você passa, estão debaixo do controle. Renda-se hoje e entregue o controle nas mãos do Senhor. Ele continua dizendo que foi o Senhor quem estabeleceu como rei sobre a nação, e que o Senhor recitaria o seu decreto e diria: tu és meu filho, hoje te gerei. Essa é uma expressão que era dirigida aos reis escolhidos por Deus. Havia a informação de que o rei ungido de Deus em Israel era adotado por Deus como filho. Mas, se tratando de Cristo, ele é gerado, não criado. Ele é gerado. E como não existe tempo na eternidade, isso significa que ele é constituído, que ele, nessa obra relacional, ele é constituído o Filho de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 5, diz: a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei. A experiência que Davi estava passando ao ser diplomado como rei, falava e apontava para algo bem maior, para a constituição de Cristo como rei de todo o universo. Sendo ele Senhor, sendo ele Criador, nesta obra relacional da Trindade, ele é eleito, constituído, herdeiro de todas as coisas. As constituições humanas podem passar, a constituição humana pode falhar, a constituição do seu país pode vir a ser mudada. O governante que está sobre o seu estado, sobre o seu país, sobre a sua nação, independente de onde você estiver ouvindo nesse momento, ele pode passar. Alguém pode reivindicar o cargo de líder soberano dessa nação, dessa empresa, dessa organização. Mas o decreto
que designou, elegeu, constituiu Cristo Jesus como herdeiro de todas as coisas, jamais será revogado, jamais irá caducar. Cristo é o herdeiro de tudo, o governador supremo do universo para todo o sempre. O céu não está em crise. Deus não encontra adversário que lhe seja páreo. Deus não é pego de surpresa. Os céus não se abalam por nada que possa acontecer nessa existência. Ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, Deus de Deus, da mesma essência, da mesma substância, não semelhante, mas da mesma, não criado, mas gerado de Deus em Deus, coexistente, pré-existente na eternidade com Deus. Jesus é Deus. E ele diz que esse Deus se agrada de Cristo. Então ele diz: pede-me e eu te darei. O Senhor disse: pede-me e eu te darei as nações por herança. Aleluia! Isso é confortante. Os reinos desse mundo, aqueles que hoje parecem tomados, os direitos básicos e universais tirados das pessoas, reinos fechados, ditaduras impenetráveis, elas se renderão a Cristo. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, talvez sofrendo perseguição, exercendo a sua fé de forma privada por não ter liberdade de expressão, alegre-se, reconforte-se na esperança de Cristo, sabendo que os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor. Aleluia! Ele esmigalhará as nações, os reinos e os domínios ímpios. E ele diz: agora, ó reis, sede prudentes, e vós juízes, deixai-vos instruir. Quantas maldades, quantas cartas marcadas, quantos juízes maus, quantos juízes perversos, que enriquecem ilegitimamente, que subjugam, que dão sentenças desproporcionais, sentenças exageradas, onde a dosimetria da pena é exagerada, condenam inocentes, libertam culpados, e isso gera uma sensação de indignação em nós, uma sensação de injustiça. Mas há um dia marcado na agenda do governador de toda a terra, do tabelião celeste, da majestade santa, do juiz supremo do universo, onde todos esses terão que comparecer perante Cristo. Servir ao Senhor com temor, alegria e temor. Beijai o Filho, para que o Pai não se irrite. Ele diz que as nações terão que agradar ao Cristo. E ora, obviamente, quando falamos da vitória de Cristo, quem está perguntando: e a minha vitória e a minha providência? Essas são passageiras e temporais, mas elas também acontecem quando vislumbramos, nos alegramos e nos deleitamos nas gloriosas vitórias de Cristo Jesus, o nosso Senhor. As nações terão que beijar o príncipe, beijar o Filho de Deus, se subjugarem, estarem debaixo do seu senhorio. Se você está sentindo as dores, as consequências, sentindo o reflexo dos dias complexos e difíceis da humanidade, os acontecimentos estão te abalando, eu te convido a orar conosco nessa hora. Te convido também para que assista, compartilhe, envie para alguém e participe conosco todos os dias dessa oração e desse momento de reflexão na palavra. O céu reina, o céu manda, o céu está no controle. Pai justo, em nome de Jesus Cristo, eis esse está nesse tempo sentindo de forma muito profunda as dores, as angústias, os problemas. Meu Deus, os noticiários sempre são pesados. Sair de casa é pesado para essa pessoa. Ouvir notícias é pesado para essa pessoa. A sensação de repetitividade, a sensação de que nada muda tem dominado essa vida, tem envolvido um peso. Senhor, ela absolve muita coisa que não é boa. Mas eu te peço nesse momento, arranca esse meu irmão, arranca essa minha irmã desse estado de dor, de calamidade, desse estado, Senhor, de tristeza profunda, e lhe conceda vitória em nome de Jesus. Receba ânimo do céu, receba força de Deus, seja fortalecido no Espírito, seja levantado, seja erguido por Deus nesta manhã. Recobre o ânimo, saiba que as multidões não podem impedir as promessas de Deus. Que Deus abençoe Brasília, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém, amém.